E no vídeo de hoje, episódio 46, Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020, resumo e crítica. E para você que está acompanhando no mangá, você vai acompanhar os mesmos acontecimentos nos capítulos 164 até o 166. O episódio começa com a Amy cuidando do Ryunkyo e ela pergunta se ele quer alguma coisa e logo sai para buscar frutas. O Dai agradece, o Pop e a Leona aparecem e contam que daqui a 5 dias eles terão a batalha final. Eles irão reunir os exércitos do reino de Kaur, que fica próximo ali ao sul dos Campos da Morte. Eles irão fixar uma base lá e as forças de Papúnica irão um dia antes, por isso o Pop vai ficar 4 dias na casa do seu mentor Matorif. Ficamos sabendo que além do Pop, Man, Crocodile e Shio também estão treinando. E o Pop diz que o Ryunkyo e o Dai precisam descansar. Pop e Leona se despedem e dizem que vão se preparar, e o Ryunkyo pergunta se o Dai já está recuperado. Dai confirma que sim, e Ryunkyo diz que eles precisam ir em um lugar. A Amy volta com as frutas e quando ela chega no quarto se depara com as camas arrumadas e não encontra Ryunkyo e Dai. Apollo aparece contando que a batalha final foi decidida e os discípulos de Avan partiram. A Amy demonstra preocupação com Ryunkyo e comenta que o Ryunkyo só descansa quando está ferido e parece que ele tem uma espécie de uma maldição que o faz lutar sempre. O Apollo então conforta a Amy, dizendo que os discípulos de Avan são os únicos que podem salvar o mundo e o que eles podem fazer é apoiar e aliviar esse peso que os discípulos de Avan têm. E a Marin diz que isso inclui o Ryunkyo, deixando ali a Amy um pouco constrangida nesse momento. Aqui na adaptação para o anime, essa cena eu achei que ficou um tanto mais curta do que é lá no mangá. No mangá a gente tem algumas páginas com essa parte da Amy. Inclusive no início vemos a Amy numa espécie de uma feira comprando algumas coisas e ela até compra flores para dar para o Ryunkyo. Além, é claro, de ficar mais explícito ali no mangá que a Amy tem um crush pelo Ryunkyo. Aqui no anime ficou bem mais sutil. Na sequência vemos Lomberuki falando que as armas dele conseguem se recuperar desse tipo de dano sozinhas, mas que se o Dai e o Ryunkyo estiverem com pressa ele pode arrumar as armas mais rapidamente. O Dai sussurra para o Ryunkyo ali que o Lomberuki parece estar de mau humor, e o Ryunkyo diz que deve ser culpa do Dai. Dai pergunta por que ele. Lomberuki de forma ríspida chama a atenção dos dois e diz que é hora de dar uma lição. Lomberuki diz que se o Dai pensa que foi derrotado porque a espada dos campeões é de Ori Harko, ele precisa botar juízo na cabeça. Dai sussurra novamente, concluindo que é culpa dele que o Lomberuki está chateado. O Lomberuki pega uma espada e chama o Dai e o Ryunkyo para irem para fora. Em seus pensamentos, Ryunkyo se pergunta se o Lomberuki sabe lutar com espadas. Lomberuki é enfático e diz que a espada que ele fez é a melhor do mundo e ele não consegue fazer nada melhor. E por isso ele vai dar uma lição para eles. E que agora não há uma outra forma de passar de nível além de ficar mais forte. E para nossa surpresa, Lomberuki é muito mais do que apenas um ferreiro. Vemos que Lomberuki é um espadachim muito habilidoso, inclusive dando trabalho para o Ryunkyo e o Dai que estão lutando em conjunto contra ele, e vemos que Lomberuki nem suou para fazer isso. E fodasticamente, Lomberuki pergunta se o Dai não consegue escapar fácil de um golpezinho daqueles. Vemos Dai ofegante ali em pensamento se perguntando se aquilo é sério e dizendo que o Lomberuki é forte. O Ryunkyo também bastante ofegante ali em pensamentos de que não acredita que havia alguém tão forte assim no mundo. E muito B10, Lomberuki diz que não adianta eles terem as armas porque eles serão atropelados, e assim que as armas deles ficarem prontas, ele vai mostrar como eles devem usá-las. Em um combate real. Aqui nessa parte do Lomberuki nós também temos diferenças para o mangá, porque lá no mangá os pais do Pop estão ali na cabana do Lomberuki. E quem fica encarregado de consertar as armas é o pai do Pop. E a impressão que eu tenho é que o treinamento deles durou ali até o anoitecer. Além, é claro, que a gente tem mais diálogos ali que, digamos, promovem mais o Lomberuki. Até mesmo o pai do Pop acaba falando que ele tem um amigo incrível. Além do Ryunkyo também falar que o Lomberuki nem cansou lutando contra os dois ao mesmo tempo. Em seguida vemos um pequeno trecho do treinamento do Crocodile em que ele pede ajuda para o Shio. A cena corta e vemos também um pedaço de uma cena da Man chegando no local de treinamento dela. Em seguida vemos um diálogo entre Pop e Matorif em que o Pop conta sobre os novos soldados do Hadlar. Matorif explica sobre a condição mental da pessoa que cria esses tipos de guerreiros e cita como exemplo o Flazard, que quando o Hadlar o criou, o Flazard está obcecado por poder e isso influenciou na personalidade do Flazard. E que se a guarda real se importa em lutar de forma justa é porque o Hadlar evoluiu como guerreiro. Então, além dessa guarda real ser mais forte, eles também vão trabalhar
em conjunto, assim como o grupo do Dai tem trabalhado. Pop conta sobre o feito do Rin, em que ele conseguiu ali se livrar de um golpe que era 10 vezes mais forte do que o Merazoma, e por isso feitiços de fogo não serão eficientes, ele precisa de algo mais poderoso para poder lutar contra esses guardas. Matorif então sai da cama para treinar o Pop, e ficamos sabendo que se o Flazard utilizasse fogo e gelo ao mesmo tempo, ele seria praticamente imbatível. E isso só não aconteceu porque o Flazard era inexperiente. O Matorif conta que se o Pop conseguir dominar fogo e gelo e utilizar esse poder junto, ele conseguirá vencer Orihauko ou qualquer outra coisa. O Matorif então fala que vai ensinar esse novo feitiço ao Pop e que esse é o feitiço mais poderoso que ele tem, e que até mesmo para ele é um feitiço assustador de ser feito e que ele utilizou poucas vezes. E por isso o Pop já fica um tanto receoso, afinal de contas até mesmo seu mestre que se acha tanto, ele não está tão confiante em fazer esse feitiço. Temos então uma explicação bastante didática sobre o fogo e o gelo e como é que eles funcionam, e que fogo e gelo ativados juntos geram um poder aniquilador supremo. E o nome desse feitiço é Medoroa. Matorif então diz ao Pop que o treinamento é simples e que ele só precisa dominar então de forma equilibrada o fogo e o gelo, e assim ele pode destruir qualquer coisa. E assim o Matorif prepara o ataque contra o Pop e diz que o Pop precisa cancelar o ataque usando o poder mágico dele. Temos uma bela cena do Matorif ali reunindo os dois poderes, enquanto o Pop fica com o esfíncter na mão. Matorif explica que aquele feitiço só pode ser cancelado por outro igual e que se o Pop não conseguir fazer isso ele vai ser apagado da existência. E o Pop fica com ainda mais medo. Em seus pensamentos o Pop fica apavorado e pensa em correr dali. O Pop então, ao olhar para o Matorif, ele percebe que o Matorif está se esforçando muito e que ele não está bem, porque para proteger seus amigos, o Matorif tem feito feitiços proibidos que acabam prejudicando o corpo dele. O Pop se lembra que inclusive o Matorif acabou tossindo sangue. Pop, percebendo que o Matorif está fazendo aquilo por ele, aguentando o feitiço tão pesado assim, Pop recupera sua coragem e decide enfrentar. Pois aquilo é algo além do feitiço, se o Pop fugir, ele não tem mais o direito de chamar o Matorif de mentor. O Pop então começa a preparar o seu ataque também para deter o ataque do Matorif, e o Matorif agradece. Matorif então lança o seu ataque e vemos o ataque indo na direção do Pop e o Pop se preparando para detê-lo. O Pop então recebe o ataque e começa a tentar detê-lo enquanto o Matorif fica preocupado. Matorif fica torcendo pelo Pop, mas percebe que ele tem uma certa dificuldade com feitiços de gelo e sempre foi melhor em feitiços de fogo. Então ele pede que o Pop aumente o poder do feitiço de gelo. Pop grita e o Matorif fica em desespero também, pedindo que o Pop não suma. E a cena corta no momento em que ocorre uma explosão e o Pop está gritando e não sabemos exatamente se ele conseguiu ali se defender. E essa cena é um dos pontos altos aqui desse episódio 46 de Dragon Quest. E aqui nós temos uma pequena diferença para o mangá, porque lá o Matorif realmente acaba sangrando pela boca e é isso que dispara o gatilho para o Pop se lembrar que seu mentor estava se esforçando muito e que já havia sangrado anteriormente por conta dos feitiços proibidos que ele tem usado. Então tivemos aqui uma pequena censura no anime. Vemos uma cena da princesa dizendo que gostaria também de estar treinando, mas não pôde fazer isso por causa de seus afazeres. A cena corta e vemos Shio olhando o treinamento do Crocodile, e ele conclui que o redemoinho de Valg virou 2, e em seguida se torna apenas 1. Shio então começa a puxar a corrente, e vemos que na verdade Shio está puxando o Crocodile sai da água e diz que é possível, em teoria, e acaba caindo exausto. Shio pergunta se o Crocodile está bem. Crocodile diz que sim e pede desculpas, porque o Shio teria o treinamento dele para fazer, mas está ali ajudando o Crocodile. Shio responde de maneira simpática e Crocodile promete compensar o Shio com um presente mais tarde, o que faz o Shio ficar curioso. Crocodile se levanta para retomar o seu treinamento, e assim a cena se encerra. E aqui temos mais uma diferença para o mangá, porque lá no mangá o Badak e alguns soldados acabam assistindo também parte do treinamento do Crocodile. Na sequência vemos a Man treinando na cachoeira. A mãe escuta alguém falando e quando ela olha, o Pop está ali observando ela treinar, enquanto deixa um dos seus braços submersos na água. E ele observa que ela está socando todas as gotas de água que respingam, e pergunta se aquele treinamento é para aumentar a velocidade. Man responde que sim, e fala que mais velocidade vira mais potência. E agora ela precisa aumentar o poder da explosão de seus golpes para poder danificar os novos inimigos. Man pergunta o que aconteceu com o braço do Pop e o Pop explica que ele estava treinando um novo feitiço. E que quando o feitiço dá errado, o Pop acaba se machucando e então ele estava ali para refrescar o braço. A Man fica curiosa sobre qual feitiço seria, o Pop diz que ela vai saber no momento certo e que agora ele vai poder ajudar independente de quem
ele precisar encarar. Aman percebe que o Pop parece confiante e fica feliz por ele. Pop afirma que podem contar com ele e Aman diz que ainda tem 2 dias para treinar e que precisa se esforçar. E vemos o Pop um tanto vermelho com cara de quem está prestes a babar pela Aman. Então o Pop com cara de pervertido diz que a Aman vai precisar se esforçar para ficar mais rápida porque ela está carregando muito peso extra. A Aman primeiro fica um pouco constrangida e depois com ódio ela pergunta o que o Pop disse. E então ele sai correndo e dando risada diz que é brincadeira, mas acaba tropeçando numa espécie de uma armadilha. O Pop então cai e quando ele olha para cima uma enorme rocha está vindo na direção para esmagar ele. Para a sorte do Pop, a Aman salta muito alto e agarra a rocha, arremessando ela contra o chão, destruindo a rocha e salvando a vida do Pop. E novamente com sua voz doce e delicada, Aman, depois desse feito assustador, pergunta se está tudo bem com o Pop, se ele está machucado. Pop pergunta o que foi aquilo e Aman explica que é um mecanismo para treinar agarrões, já que o punho refrator dela não vai funcionar contra os novos inimigos. E o Pop, todo desconcertado em seus pensamentos, diz que chega de olhar para as pernas dela. Pop olha para as pernas da Aman e diz que isso aí é mortal. E nessa parte da Aman temos uma pequena censura e pequenas mudanças também em relação ao mangá. Aqui na cena do anime, a Aman está usando um short, lá no mangá ela está utilizando um biquíni ou talvez mesmo uma lingerie no seu treinamento. E o Pop é mais pervertido e também direto com a Aman ao comentar sobre o que deixa ela mais pesada. A noite chega e vemos o Pop deitado na cama refletindo sobre o novo feitiço que o Matorife lhe ensinou. O dia amanhece, Pop continua o seu treinamento e ele consegue lançar o feitiço, porém tendo uma consequência de queimar parte do braço direito dele. Pop diz que não falta muito para dominar o feitiço e vemos que ele causou um grande estrago com seu ataque. Matorife diz que nunca ficou tão impressionado com o Pop. E Pop comenta que essa é a primeira vez que ele foi elogiado pelo Matorife. E brincando diz que está na hora do Matorife se aposentar. Matorife diz que o Pop está se achando e o Pop diz que está falando sério sobre o Matorife se aposentar e que vai aprender tudo que o Matorife puder ensinar a ele, pois assim Matorife não vai mais precisar se forçar. E um pouco envergonhado, Pop pede para que o Matorife tente viver bastante. Matorife pergunta por que o Pop escolheu ser mago quando virou aluno do Avan e se ele não considerou virar guerreiro ou herói. O Pop então se lembra do que o Avan disse para ele e o Avan disse que sentia um potencial muito grande de magia no Pop e que Pop fazia ele lembrar de um velho amigo. E foi por isso que Pop não hesitou em se tornar um mago. Em seus pensamentos, Matorife diz que Avan sabia como ler as pessoas. O Matorife fala que se o Pop quer que ele se aposente, é melhor superá-lo. Aqui nós temos diferença para o mangá, a cena no mangá é muito mais rápida, menos profunda em relação aos laços do Pop com o seu mentor Matorife. E também não temos o flashback com o Avan, e essa cena no anime, na minha opinião, ficou melhor do que no mangá. Na sequência vemos o Zaboeira reclamando querendo sair da prisão. Rin manda o Zaboeira ficar quieto porque era para o Zaboeira ser executado, mas o Hadar permitiu que ele vivesse e ficasse ali preso. O Zaboeira continua reclamando enquanto os guardas do Hadlar dizem para o Zaboeira repensar os atos dele. Em seguida vemos um diálogo da Albinaz com o Hadar e ela diz que o Zaboeira deveria ser eliminado porque não passa de um parasita. E que se ele continuar vivo só vai ser um empecilho para o Hadlar. O Hadlar responde dizendo que foi o Zaboeira que trabalhou para fortalecer o corpo dele e que isso custou a vida do filho do Zaboeira. Por isso eles não precisam matá-lo. E diz para deixar o Zaboeira esfriar a cabeça na cela. A Albinaz concorda e o Hadlar fala que antigamente teria matado o Zaboeira sem hesitar. E pergunta à rainha se ele se tornou mole demais. Ela responde que o Hadlar é magnânimo, só é muito bondoso com parasitas. E o Hadlar acaba rindo da sinceridade da rainha. A cena corta e vemos uma reunião entre Vern e Kilvern. Vern diz que tem uma missão para o Kilvern e o Kilvern diz que o Hadlar não gostaria que ele matasse os discípulos de Avan. Vern diz que não são os discípulos de Avan e ele não sabe se o Kilvern terá sucesso nessa missão. E essa nova missão de Kilvern é eliminar o Cavaleiro do Dragão, Baran. A cena corta e vemos Baran meditando dentro de uma caverna. E assim o episódio 46 de Dragon Quest se encerra. Esse episódio 46 de Dragon Quest também foi uma boa surpresa para mim. Mais um episódio de transição, mais um episódio aí que teve uma boa qualidade de animação. Tivemos ali o treinamento dos personagens, que é algo que eu acho bastante legal dentro dos animes. Destaque aqui para o relacionamento do Pop com o Matorife, o treinamento dele também, que foi o que teve de melhor nesse episódio aqui, inclusive sendo um tanto emocionante a cena dos dois ali treinando juntos. Essa parte do Matorife junto com o Pop, na minha opinião, supera o mangá, porém eu gostaria que tivesse aquela parte que o Matorife acaba sangrando para dar uma dramaticidade melhor na cena, apesar da carga emocional aqui do episódio ter sido muito boa. Apesar de terem cortado algumas coisas,
modificado alguns diálogos e eu curti a adaptação desse episódio. Eles conseguiram acertar o tempo aqui do episódio, a dramaticidade também, e sem fazer com que o episódio ficasse muito arrastado. Talvez se tivessem utilizado tudo que a gente vê no mangá, o episódio fosse muito mais arrastado e menos dinâmico. Só achei um pouco desnecessário tirar o sangue do Matorife e também tirar alguns personagens de cena. Em relação a Amy ter um crush muito mais escancarado no mangá em relação ao Ryunkel, eu creio que isso pode ser um pouco melhor trabalhado mais à frente. Talvez o mangá tenha sido um pouco over demais para ela já demonstrar tanta paixão assim pelo Ryunkel de cara. Gostei também da participação do Crocodile, do Shio, a interação entre os dois, a parte da Man treinando também foi legal ali, a interação dela com o Pop. Mas na minha opinião, o segundo destaque aqui foi a gente saber que o Lomberuki também é um grande espadachim que consegue enfrentar dois dos guerreiros mais poderosos treinados por Avan. Claro que ali era um treinamento amigável, porém eu imagino que também o Lomberuki não utilizou o máximo do seu poder, então a gente não tem nem como saber, talvez o Lomberuki seja mais forte do que o Dai e o Ryunkel são agora. Uma coisa que me chamou a atenção também nesse episódio é a mudança da personalidade do Hadlar. Ele está aí com tendências, digamos, para o bem agora. Além dele parecer mais justo e honrado, nós vemos outros sentimentos humanos por parte dele também, como a piedade e a gratidão que ele demonstrou pelos Aboera. O que me faz pensar que talvez o Hadlar possa ter o seu momento de redenção, assim como o Crocodile. E sobre a missão do Kilverne, o que você acha? Você acha que Kilverne é páreo para o Cavaleiro do Dragão? Eu imagino que o Baran vai voltar ainda mais forte. E, na minha opinião, pelo que o Kilverne mostrou até agora, eu acho que ele não é páreo para o Cavaleiro do Dragão. E você, o que achou desse episódio 46 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e me diz aí se você acha que o Kilverne é capaz de matar o Baran. Valeu e vejo você no próximo vídeo.